Shabbat Shalom. Shalom, que coisa boa! Nós estamos aqui hoje, a Zilda, Zilian e eu. Zilda, fala alguma coisa para nós, Zilda. Oi, pessoal. Nós estamos aqui com mais um desafio, com temor e tremor, para falar aquilo que nós estudamos, aquilo que nós vimos como precioso para transmitir para vocês, né? Essa é uma paraxá que é a Tetzaveh, ordenarás. Ela principia, os tópicos são Êxodos 27, 20 a 30, 10, Ezequiel 43, 10 a 27, já na Brit Hadashah, e temos Hebreus 13, do 10 ao 17, e o Terrilim, Salmo 65. Por que eu comecei essa paraxá dizendo que é com temor e com tremor? Porque é uma paraxá muito importante, né? É o entendimento da forma, a maneira, não é? O chamado, quem são as pessoas e como são as pessoas que poderão entrar no templo, né? Então, é uma paraxá no qual a gente precisa entender o zelo, o cuidado, o tratar de Deus, a delicadeza do Senhor. E isso é algo que eu creio que essa paraxá vai fazer com que nós tenhamos mais reverência, mais cuidado, não é? Como se apresentar, né? E quem são as pessoas, não é? E como que, em toda a história, né? Como que Deus nos aproxima, não é? Dele. Então, essa paraxá, nós temos as vestes sacerdotais, não é? Nós temos o chamado de Arão e de seus filhos, a consagração dos sacerdotes, temos a importância dos holocaustos diários, né? O cuidado com o altar, né? Todos os elementos e a maneira como proceder. Então, isso torna essa paraxá muito, muito, muito especial. Então, Alex, o que você tem para nos contar do que Deus mostrou para você? Zilda, você me assusta, tem tanta coisa para falar. Sim. Meu Deus, mas vamos falar, vamos lá, vamos falando e contando o que a gente entendeu disso, o que Deus tem falado ao nosso coração. Na verdade, na Terumá, o que a gente tem? A gente tem a construção do templo propriamente dito, a oferta do povo para isso, e agora, nessa paraxá dessa semana, eu chamaria de essa é a operação do templo. Como é que o templo deveria funcionar? E ele começa logo assim, o Eterno falando no Shemot 27, 20: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Nosso Deus é um Deus de luz e o templo tem que ter luz, tem que estar iluminado pela luz de Deus. E esse azeite tinha que ser puro, não é qualquer um, não é o azeite que você compra no supermercado, não, é um azeite todo preparado com todo esmero, um azeite puro, para ter uma luz pura iluminando o templo, para que a menorá pudesse estar realmente iluminando o templo o tempo todo, né? Porque ele fala assim, para que haja lâmpada acesa continuamente. Não é liga a luz, desliga, não, é continuamente. E aí ele continua, né? Ele continua falando um pouquinho de quem deveria operar, né? Então, em Shemot 28:1, ele fala assim: faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele,
entre os filhos de Israel para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eram eles que podiam operar o templo, nenhuma outra pessoa. E o que nós vamos ver agora é que Deus, nessa parte, ele prepara, ele mostra como você deve preparar as vestes dos sacerdotes, o sumo sacerdote, que seria o Arão, e os outros sacerdotes, que seriam os filhos dele. Ele fala de tudo isso. Nosso Deus é um Deus de detalhes. Deus fala o tempo todo, conta mínimos detalhes. Por quê? Porque ele quer a perfeição, ele quer que as coisas funcionem direitinho. Ele não é um Deus meia-boca, como alguém outro poderia dizer. Não! Ele é um Deus completo, ele é um Deus que quer tudo funcionando direitinho, que quer tudo funcionando de acordo. E nós vamos ver que, na verdade, isso tem a ver com a maneira de se vestir, né? A maneira de se apresentar a Deus. E o sacerdote tinha, na verdade, funções especiais, porque não era ele se apresentando a Deus, era ele representando todo o povo de Israel se apresentando a Deus. Era ele que ia lá e ia representar o povo perante Deus. E aí, no versículo 9, por exemplo, do Shemot 28, ele fala assim: tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Eterno. Amém. Então, os nomes dos filhos de Israel, das 12 tribos, estavam ali nominadas e colocadas sobre os ombros do sumo sacerdote, de Arão, para que ele tivesse lá mostrando: olha, estão aqui nos meus ombros, meu Deus, essas são as pessoas que eu estou representando. Só que Deus falou um outro negócio. Deus mandou repetir isso daqui. Ele diz assim: assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Eterno continuamente. Quer dizer, além de levar sobre os ombros, Deus disse assim: olha, pega 12 pedras, todos diferentes, todas as pedras diferentes, mas pedras preciosas, e engasta elas no peitoril das tuas vestes, porque assim eles estão onde? No teu coração, nos ombros do sacerdote, carregando para Deus todas as coisas, as necessidades, as iniquidades, os pecados de toda a comunidade, mas no coração, dizendo assim: Deus, nós queremos dar o nosso coração para ti. E esse povo está aqui querendo dar o coração para você. Não conseguiram muito, mas era a intenção, era a intenção. E Deus, como Deus falou isso, era o que Deus queria. Deus queria que o povo desse o próprio coração para ele. E aí, uma coisa que eu achei interessante, no versículo 36, ele diz assim: farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás, à maneira de gravuras de sinetes, uma frase dizendo assim: santidade ao Eterno. Uau! Santidade ao Eterno. Isso seria colocado aqui na mitra, no chapéu, digamos assim, do sumo sacerdote. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagraram em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Eterno. Quer dizer, o povo tinha que estar clamando a santidade do Eterno, exatamente para que eles fossem aceitos perante o Eterno. Ou seja,
tinha que ter assim duas vias de comunicação. Estou conversando com Deus, mas Deus, para conversar comigo, eu preciso realmente me manifestar e dizer o quanto eu estou voltado para Ele. Essas vestes que eles tinham era algo único, era algo deslumbrante, era algo muito chique, tá certo? E por quê? Porque Deus quer que a gente esteja bem perante Ele, que Ele quer que a gente esteja presente na vida dele, na presença dele, de uma maneira digna, porque Ele merece todo o louvor, toda a glória, toda a dignidade, é Ele que merece tudo isso, e nós temos que estar perante Ele de uma maneira especial. Zilda, o que você acha disso, Zilda? Fala para mim. É maravilhoso, né? É maravilhoso. A reverência, né? O coração puro, né? As vestes são vestes, né? Tem toda uma simbologia muito forte, né? Mas o que a gente vê é a forma como Deus quer que a gente se aproxime dele, né? E nós, povo, imagine, eles são representantes dos sacerdotes, não é? Então, como que eles têm que estar preparados, não só na veste física, mas no coração, na alma? Então, Deus pede a purificação e uma consagração absoluta, porque eles teriam risco de morrer se eles entrassem de qualquer jeito na presença de Deus. Então, isso nós precisamos refletir isso, né? Nós vamos dar sequência para Paraxá, não é? Quem foi esse sumo sacerdote, nós vamos falar sobre isso agora, tá? Mas isso não tira de nós, não é? A mesma reverência, o mesmo cuidado, não é? Com relação à purificação, a forma como nós nos apresentamos na presença de Deus e a consagração, né? Para ser instrumentos de Deus. Certo, Alex? Certíssimo, Zilda, você falou muito bem. Quer dizer, a gente tem que estar se apresentando de uma maneira especial. Os sacerdotes eram quem? O representante do povo perante Deus. Mas nós, como povo, deveríamos estar juntos lá com o sacerdote. E aí Deus dá, tipo assim, Deus já falou dos trajes, né? Aí, em Shemot 29, ele fala um pouco mais, ele fala da consagração do sacerdote, da purificação do sacerdote. Como Deus é puro, ele quer pureza do nosso coração na hora que nos apresentamos a ele, né? Então, em Shemot 29, logo no versículo 1, ele diz assim: isto é o que lhes farás para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Tomam um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pães asmos, e bolos asmos, amassados com azeite, e obreias asmas, untadas com azeite, de flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e no cesto os trarás. Trarás também o novilho e os 2 carneiros. Então, a consagração começa com o quê? Começa com um sacrifício, né? Esse sacrifício tem a função exatamente de te apresentar de uma maneira pura, límpida perante o Senhor. É isso que o sacerdote precisava fazer e começava com isso. Mas Deus falava assim: não é só pegar você e levar isso lá. Ele, aí no versículo 24, ele fala assim: todas estas coisas porás nas mãos de Arão e nas de seus filhos, e movendo-as de um lado para o outro, as oferecerás como ofertas movidas perante o Eterno. Você sabe que esse termo ofertas movidas era algo que me intrigava muito em tentar entender isso daqui. Me parecia um negócio tão complicado, mas se você olhar, ou seja, você vai fazer a oferta. Você não vai fazer a oferta e deixar lá, toma a oferta. Não, não. Você vai pegar a oferta e você vai movimentar, você vai fazer um esforço.
chamando a atenção de Deus, fala assim, Deus, olha aqui, eu estou te trazendo essa oferta, é essa oferta que eu estou te trazendo, meu Deus, olha aqui, fala comigo, meu Deus, fala comigo. Ou seja, é isso que é o conceito da oferta movida, ele tinha que fazer isso, e isso era só o começo, isso era só o começo, porque também a cada dia, versículo 36, também a cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele mediante oferta pelo pecado, e o ungirás para consagrá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar e o consagrarás, e o altar será santíssimo. Tudo que o tocar será santo. Então, não era só o sacerdote que tinha que estar limpo, o próprio altar tinha que estar limpo. E para que o altar ficasse limpo, o sacerdote tinha que ir lá por 7 dias seguidos e fazer sacrifícios, sacrifícios e sacrifícios para consagrar o altar. No fim do versículo 37, ele fala assim: tudo que tocar o altar será santo. Gente, você acha que a gente é puro? A gente é perfeito? Não, a gente está cheio de imundícia, está cheio de pecado. Por mais que eu tome banho, mas o pecado está lá também, né? O banho físico aqui, banho de gato às vezes, né? Que a gente toma e fala, o banho não tira o teu pecado, a gente está impuro. Agora, mas a hora que eu me aproximar do altar que foi consagrado, que foi purificado, se eu tocar nesse altar, e na verdade o povo não podia tocar nesse altar, quem tocava era o sacerdote, era purificado. E o sacerdote representava quem? Exatamente representava o povo. Então, tipo assim, ele era purificado e Deus estava aceitando a purificação do povo. 7 dias, gente. 7 dias. Em Ezequiel, tem uma passagem interessante, Ezequiel 43, que diz assim: tendo eles cumprido esses dias, será que ao 8º dia, dali em diante, prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e eu vos serei propício, diz o Deus eterno. Só depois dessa preparação do sacerdote, só depois dessa preparação desse altar, é que o sacerdote poderia começar a apresentar o sacrifício pelo povo, derramar o sangue dos animais pelo povo. E uma coisa interessante, né? No fim desse versículo 27 de Ezequiel 43, diz assim: eu vos serei propício, diz o Deus eterno. Propício, poderia dizer, eu serei apropriado, né? Eu serei apropriado para vocês. Mas apropriado para quê? Na verdade, nós somos pecadores. Nós, na verdade, por causa dos nossos pecados, nós nem sequer poderíamos aparecer na presença de Deus, porque Deus não gosta nem um pouquinho do pecado. Ele gosta de você e de mim, que somos pecadores, mas do pecado propriamente dito ele não gosta. Então, com esse sacrifício é que a gente adquiria um acesso perante Deus. Era o sacrifício que tinham que ser prestados com constância, e é isso que fazia você chegar próximo de Deus. Para complementar com isso daí, Deus também falou assim em Shemot 29, voltando a Shemot 29, no versículo 45, Deus fala assim, Deus conversa com você, fala um monte de coisas, explica para você um monte de coisas, mas depois ele repete para você a promessa dele, as promessas dele. E lá em Shemot 29, 45, ele fala: e habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Eterno, seu Deus, que os tirou da terra do Egito,
para habitar no meio deles. Eu sou o eterno, seu Deus. Deus repete a promessa, para a gente estar sempre lembrando dessa promessa. Zilda, você lembra da promessa que Deus deu para a gente? A eternidade, né? A terra prometida e a eternidade, né? E agora a gente vai trabalhar, né? Como que a gente alcança essa eternidade? Quem é que fez o sacrifício pelos nossos pecados? Eu acho que é importante que a gente entre nesse ponto agora para trabalhar e para nossos ouvintes poderem entender a magnitude dessa paraxá. É verdade. Em Shemot 30, é falado assim: uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Eterno. Se você pensar bem, esses sacrifícios de sangue, eles começaram lá no Jardim do Éden, né? Começaram com Adão e Eva, quando eles pisaram na bola pela primeira vez, e não foi única, e nós também pisamos na bola sempre, mas Deus cobriu a iniquidade deles, cobriu a nudez deles, cobriu a exposição deles com o sacrifício de animal, com o sacrifício de sangue. E o sacerdote deveria fazer esse sacrifício de sangue para aparecer perante Deus. Você sabe que o templo ele era dividido na parte do santo, né? E o santo dos santos, aquele lugar onde o sacerdote, somente o sumo sacerdote poderia entrar uma única vez por ano. Ele teria que estar super purificado, porque se ele entrasse com um resquíciozinho de impureza, ele era morto. É impressionante como Deus exige a nossa pureza, a pureza do sacerdote para ir lá e apresentar o sacrifício uma vez por ano. Bom, aí eu podia pecar o resto dos 364 dias, né? Não era essa a intenção, não era essa a intenção. O Brit Hadashah tem uma informação muito interessante em Hebreus 13, versículo 11, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Yeshua, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta da cidade de Jerusalém. Jesus, Yeshua sofreu o mesmo que esses animaizinhos estavam sofrendo, foram abatidos para, digamos assim, ser um sacrifício propício pelo pecado do povo. Só que Jesus fez isso, Yeshua fez isso de uma forma definitiva, não precisa ser mais repetido. Eu acho que essa é a coisa mais maravilhosa do Evangelho. Jesus, Yeshua, deu-se, ele mesmo se apresentou como o cordeiro para ser sacrificado. Ele se apresentou como tal, e ele foi sacrificado, e ele entregou o seu espírito para Deus, dizendo: olha, tá tudo resolvido, tá tudo consumado. Não é sensacional isso, É Zilda? maravilhoso, né? É maravilhoso. É o texto com o contexto, a compreensão, não é? De que a escritura ela é tanto o velho quanto o novo e os profetas, como tudo se completa, né? E essa paraxá prova e comprova exatamente isso, né? E eu queria dar um destaque aqui no Salmo que é o Terrilim 65:3, quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizesse propiciação por nossas transgressões.
No 4, como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Então, olha o acesso que já aqui em Salmo, né, 65, Deus já está trazendo a promessa de quem poderia realmente cumprir esse propósito, não é? Então, confirma já Yeshua, né? E da minha parte, eu gostaria de confirmar, né, em Hebreus 15, por meio de Jesus, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, que coisa maravilhosa, né? O que ele só pede para a gente é aceitá-lo, reconhecer a importância do seu nome, do chamado que Yeshua teve e que cumpriu. Então, cabe a nós, né, simplesmente oferecer sacrifícios de louvor, que é a confirmação, né, e o reconhecimento, não é, do que Yeshua fez para toda a eternidade, para toda a humanidade. Amém? Amém. É verdade, Zilda. No fundo, o nosso papel agora é agradecer, trazendo louvor a Deus, louvor a Yeshua, sabendo que Ele está cuidando de nós, e isso é uma coisa sensacional. E, para terminar, eu diria a você que a gente só pode agradecer essa audiência linda e maravilhosa, com você e sua família nos prestigiando, sabendo que a gente está preocupado em trazer o que vem ao nosso coração e que o Eterno coloca no nosso coração. Nós só podemos agradecer por isso. Queremos também lembrar que existe um e-mail chamado israelnocaminho@gmail.com. Se você tiver perguntas específicas que gostaria de saber de uma maneira mais privativa, você pode mandar esse e-mail para a gente e você vai se procurar responder para você na medida que nós sabemos, na medida que Deus revela para nós, e tentando trazer um pouquinho mais de clareza em tudo isso. Muito obrigado aí pelo prestígio, pela tua presença, por ser nosso espectador. E só posso desejar o quê? Um Shabbat Shalom para todo mundo. Zilda. Shabbat com muito shalom. Amém.